Shalom a todos, sejam todos bem-vindos. Capítulo 4, Mishnah 4, até que enfim voltamos com a ética do Sinai, o Pirkei Avot. É um tratado dentro do Talmud, o livro do senhor Irving Bunim, a ética do Sinai, onde aqui não há discussões nem nada, simplesmente máximas dos grandes sábios do Talmud. Essa Mishnah de hoje, do Rabino Levitas, esse Rabi Levitas é a única Mishnah que tem dele dentro do Pirkei Avot, tá? E é uma Mishnah muito curta. Então, quando eu estava dando uma olhada, o que é que eu posso trazer, o que é que nós podemos tirar sobre ela, já de antemão eu vou dizer para vocês que quando a Mishnah é longa, nós temos muitos comentários do senhor Irving Bunim aqui, nós temos ali também a resposta, as interpretações, o comentário já nos dá bastante acervo, não é? Bastante subsídio para nós entendermos e tudo mais. Quando a Mishnah é pequena, eu acho melhor, porque quando a Mishnah é pequena, nós precisamos puxar da nossa cabeça. Nós precisamos puxar aqui do nosso cérebro, nós precisamos trazer para os dias de hoje, encaixar essa estrutura que era motivada pelos acontecimentos da época, não é? Existe um contexto histórico, existe tudo que nós já sabemos, né? Um contexto religioso, histórico, administrativo, político, todas essas coisas. Mas para trazermos para os dias de hoje, uma Mishnah pequena faz com que nós tenhamos que pensar mais, não é? E eu achei que ela é muito interessante, porque nós vamos falar de algo que é atemporal, assim como a própria Torá. Você olha para a Torá e diz, não, mas isso aqui tem sacrifício, tem não sei o que, parece que isso aqui é só para aquela época. Não, se nós entrarmos numa interpretação mais profunda. Se nós falarmos unicamente, né, de uma interpretação ali, de uma leitura literal, nós vamos ver que tem tudo a ver com aquela época, mas nós sabemos que ela é imutável, não é? Que ela é uma inspiração divina, né? Passada da divindade diretamente para Moshe Rabbeinu, e que ela é atemporal, sim. Porque nós pegamos e desmembramos tudo aquilo e trazemos para os dias de hoje. É aquele chamado manual. Mas o Talmud, não é? A lei oral também, assim como a Kabbalah e tudo mais. Então, é atemporal, sim. Então, nós podemos trazer, sim, para os dias de hoje e interpretar da melhor maneira possível. Eu vou ler a Mishnah e vou tentar fazer isso com os óculos. Você já sabe o que aconteceu comigo, mas parece que é uma coisa bem simples, simplesmente uma cirurgia, uma catarata, não sei o que. Nós tratamos de um olho, não tratamos do outro ainda, não é? Então está muito confuso, tem muitos graus, eles estão realmente brigando um com o outro até nós ajeitarmos bem um para chegarmos no outro. Eu vou tentar fazer com o óculos, se não der eu tiro, e se eu ficar vesga, vocês deem um jeito aí para onde eu olhar, ou não olhem para lugar nenhum, porque o que interessa não é o que vocês estão vendo, e sim o conteúdo que nós estamos trazendo. Então a Mishnah, vamos tomar uma água primeiro. A Mishnah 4 do capítulo 4 vai dizer o seguinte: sem bênção porque já fiz. Vai dizer o seguinte: o Rabi Levitas de Yavne diz: "Sê muitíssimo humilde de espírito, pois o destino do homem é servir de alimento aos vermes." Então a gente vê que é uma Mishnah bem curta e diz, então a gente já sabe que quando vai morrer vai ser comido pelos vermes, sabemos que no judaísmo o que é proibido uma cremação, então vamos sim ser enterrados, vamos ser comidos pelos vermes, vamos ter voltar aos elementos, não é? Voltar à terra e tudo bem, né? Voltar ao pó e essas coisas. Mas a gente já consegue entender aqui, né, em 5.786, 2025, que ele está falando de arrogância. Então, o que parecia difícil fica fácil. Quer mais atemporal do que arrogância? Não é? Arrogância. Então, eu vou ler algumas partes da Mishnah e nós vamos conversar e vamos tentar sair disso, nos corrigir sobre isso, enxergarmos essas situações, esse comportamento arrogante em nós para sairmos disso. Também vamos entender nessa Mishnah de hoje que, assim como o próprio português, eu vou dar um exemplo aqui, o próprio português, uma mesma palavra pode significar várias coisas. Se você
falar uma palavra que significa também outra coisa e puder dizer, não é, ali para o ouvinte, olha, esta garrafa d'água, ela é barata, não é? Ela tem um preço barato, ela é barata, embora ela seja valorosa. Mas você pode dizer que tinha uma barata dentro da garrafa. Então, esta barata é um substantivo, enquanto que o barato ali já... Entende? Ou quando você diz assim, eu vou baratear isso aqui, eu vou cobrar menos de você, nós transformamos essa palavra, então, agora num verbo. Não é? Isso acontece no hebraico, talvez até mais do que no português, porque além de significar várias coisas, às vezes uma mesma palavra, o hebraico se utiliza muito de significância, não é? Eu já disse isso para vocês aqui. Não é só o significado da palavra, mas também ela tem uma significância. Ela tem não é só no contexto, ela é algo mais profundo mesmo. Essa é uma coisa muito linda que eu acho da língua. Então eu vou ler e nós vamos entender que estes vermes aqui, eles também podem ser um grande engano, tá? Não um verbo, né? O verbo engano, tá? Enganar. Então eu vou ler novamente. O Rabi Levitas de Yavne diz: "Sê muitíssimo humilde de espírito, pois o destino do homem é servir de alimento aos vermes." Quando ele diz ali, ser muitíssimo humilde de espírito, a palavra é meode, tá? Ele vai repetir esta palavra aqui, não é? 2 vezes. As 3 letras da palavra meode, que é mem, não é? Aleph e dalet, se eu me lembrar, eu edito e coloco as letras aqui, são também as letras iniciais de Moshe, Aharon e David, né? Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu e David, Hamelech. Os 3 gigantes do nosso passado espiritual, que exemplificavam as 3 coroas, olha só, que exemplificavam as 3 coroas existentes na vida do povo judeu. A coroa de Kehuná, que é o sacerdócio, tá? Da Torá do reinado, das quais este capítulo falará mais adiante. Ele vai explicar, continuando no próprio capítulo. Aqui é uma explicação do senhor Irving Bunim. E ele especifica Mishnah 17. Então, quando nós chegarmos na 17, você vai lembrar, não é? Nós vamos chamar a atenção lá que isto começou a falar ali das coroas, não é? Que eles de Moshe Rabbeinu, de Avraham e David. Aí eu passei adiante, eu cortei algumas partes aqui, porque nós já entendemos que é de arrogância que nós queremos falar, de valores, de inversão de valores e tudo mais. Então não vamos ler grande parte do comentário dele, vamos adiante. Estes foram os 3 grandes líderes, tá? Estamos falando, não é, das 3 letras da palavra meod, que é Moshe, Avraham e David. Cada um atingiu seu ápice de boas qualidades e, não obstante, manteve-se modesto e humilde de espírito. Nós sabemos que Avraham era humilde no ensinar, não é? No querer que no seu ser anfitrião, trazer as pessoas. Enfim, ele foi humilde até o último momento, até o momento, inclusive, de levar o seu filho na amarração de Tzrak, que alguns dizem no sacrifício, porque ele teve um sacrifício, não é? Este sacro ofício de obedecer, não é? Às palavras da divindade, tá? Cada um atingiu, então, o ápice das suas qualidades, não obstante, manteve-se modesto e humilde de espírito. Acerca de si mesmo, Avraham disse: "Sou apenas pó e cinzas." David disse: "Mas eu sou verme e não homem." E Moshe foi o mais humilde de todos. Sabe que a gente diz, né, que Moshe foi o mais humilde de todos os homens da história bíblica, né? E Moshe foi o mais humilde de todos, ao dizer acerca de seu irmão de Aharon, tá? Nós que somos, usou o plural, não é? Nós que somos
O pó tem futuro, pois algo pode crescer a partir dele. E as cinzas têm passado, né? Foi alguma coisa antes, pois foram algo antes de serem consumidas pelo fogo. E um verme possui vida, pelo menos. Mas se alguém diz simplesmente nós, que somos, e não existe resposta, né? Sobre como a gente respondeu sobre os outros. Suas palavras sugerem o grau mais profundo de humildade. Consequentemente, a Torá afirma acerca de nosso insigne legislador que Moshe era muito humilde, mais do que qualquer homem, tá? Vai usar a palavra Adam ali, sobre a face da terra. É interessante que a palavra Adam também é formada pelas 3 letras, né? Começa com Aleph, depois Dalet, depois Mem, Sufit. Com as 3 letras iniciais dos nomes de Avraham, Moshe e David. Mas dos 3, Moshe foi o mais humilde e modesto. O Rabi Levitas alude isto quando diz meod, meod, ele repete, tá? Seja muito, muito humilde de espírito. Suas palavras sugerem. Recorda os 3 homens a que alude a palavra meod. Aprenda com Moshe, Avraham e David e seja tão modesto quanto eles. Então aqui é a interpretação de que é isto, tá? É isto que o Rabi Levitas quis dizer. Todo homem dominado pela arrogância de espírito é considerado um idólatra. E nós vamos entender, porque você veja que a arrogância ela é tão podre, que o arrogante, às vezes ele é tão arrogante, nós vamos ver aqui a explicação dele, mas às vezes o arrogante, ele é tão arrogante, que ele sequer idolatra outra coisa. Porque ele é tão arrogante que ele é o seu próprio ídolo muitas vezes, não é? A sua arrogância, ou é financeiro, ou é por causa de beleza, ou é por causa de se achar mesmo, enfim, tá? O que os nossos sábios quiseram dizer exatamente com essa comparação dessa idolatria? O idólatra da antiguidade não negava a existência de uma deidade suprema, como tampouco o nega o irreligioso de hoje. Não nega, ele acha, alguma coisa inventou tudo isso, mas enfim, tá? Em geral, ele crê, de algum modo, que no coração do universo há um princípio mais elevado de ordem ou força vital, mas está convencido de que essa deidade é demasiado sublime e transcendente e se encontra a uma distância demasiado grande no reino supremo do universo espiritual para se interessar pela vida ou pelos problemas imediatos do ser humano individual e meramente terreno. Esse é um enfoque, tá? É como se houvesse avaliado a natureza e extensão da divindade e descoberto limitações e que o poder divino pode chegar até certo ponto e não mais além. Quer dizer, essa pessoa que embora pareça que é bonitinho isso, não é? Olha só, está querendo dizer que a divindade, que a deidade, que Hashem, que Deus, como você queira chamar, ela é transcendente, ela tem muito o que fazer, o mundo espiritual está muito longe de nós. Então, esse tipo de arrogante, ele pensa que isto é uma humildade, isto é uma arrogância, porque nesse momento você está limitando o Criador, limitando o emanador, você está colocando limites, não é? E quem põe limites ali é arrogante, no mínimo é arrogante. Então nós vamos pular mais lá para frente e vamos dizer, a visão do arrogante é igualmente limitada. Veja que há essa comparação, tá? Ele mantém as olheiras da presunção em volta da sua cabeça. Está tão repleto da consciência de seu próprio poder e grandeza que não consegue ver os outros, suas necessidades ou significado. E com certeza há pouco espaço em seu mundo para um conceito verdadeiro do Todo-Poderoso, daquele que tem um espírito arrogante dentro de si. Ensinam os nossos sábios. O Todo-Poderoso diz: ambos, eu e ele,
Não podemos viver neste mundo. Essa é forte, né? Deixa eu pegar uma água aqui. Essa é forte, né? Eu e ele não podemos viver neste mundo. É Deus falando. Eu e o arrogante. Mais adiante, nesse sentido, a pessoa pomposa e arrogante é como o idólatra. Ambos vivem em mundos de pensamento limitado, centrados sobre o ego ou o ídolo. Nenhum deles consegue abrir a janela para enxergar o Criador e soberano transcendente, perante quem todos têm um valor potencial. Esse arrogante é aquele, e não sejamos nós, é aquele que não vê como a Parnassá não ter saído dele, não vê como um mundo existir e ter o mesmo brilho sem a participação ou sem a pessoa dele estar ali incluída neste mundo. É como se o mundo perdesse se ele não existisse. É como se as pessoas fossem menos do que ele está num patamar ali, não é? É uma idolatria ou não é? Fica claro ou não fica? Fica nítido, ele idolatra a si mesmo, ele é um ser limitado, ele confunde esse eu superior, este ego superior, não é? Esta parte divina em nós, com o ego da personalidade, aquele ego de letrinha minúscula que pensa que o sangue é realmente azul, aquele que pensa que os vermes não vão o comer. Não é? E sim vão só os outros. É aquele que uma vez eu vi uma pessoa, eu nem sei quem é, sabe? Porque na época eu li e até sabia quem é, que foi enterrado com o seu carro, um carrão lá, sei lá de quantos milhões de dólares, eu não sei lá o que. Ele foi enterrado com o carro. Umas coisas ridículas, sabe? De certo que ele pensou que no mundo vindouro ele ia sair de carrão, né? Conseguir todas as mulheres que estão por lá e tudo mais. Olha o tamanho da ignorância que está embutida, incrustada no arrogante. O arrogante pode ser intelectual, o arrogante pode ser estudado, ele pode ser culto, ele pode até achar que é espiritualizado, mas quando ele é arrogante, é como se tudo isso que ele fosse simplesmente jogado no lixo, de nada vale. Ele limita a sua pessoa, ele limita todo o pensamento, ele limita a fraternidade, ele se limita a um ego de personalidade que é como se a gente dissesse assim: hoje, aqui nesse momento, eu sou Sharon. Não é? Eu estou Sharon, mas nós e você já sabe do meu entendimento, não é? A Arisa, não é? O meu entendimento de reencarnatório, nós somos uma centelha divina que não tem nome. Nós caímos na matéria com uma personalidade a qual nós temos que trabalhar e entender isto lá naquela arvorezitia da vida, sobre todas as nossas emoções, lapidar isso, trabalhar isso para voltar e aí sim sair da nomenclatura Sharon. Então esta aqui é uma personalidade, não é? Então ele limita, o cara se enterrou com o carro, quer dizer, ele era o carro era ele, o nome dele era tal, como se ele fosse ali ele vai pro... Ele é diferenciado. Essa arrogância é triste demais. É triste. Porque quando nós vemos, por exemplo, no arrogante, um bolso recheado, não é? Um bolso recheado, muito dinheiro, muito sucesso financeiro, ao qual ele pensa que isto é o sucesso total, eu tenho muitos méritos, Deus realmente me ama, por isso eu tenho um monte de coisa, e eu não estou diminuindo quem tem a coisa, porque eu quero mais que todo mundo seja bem rico. Não é? Você, eu e todo mundo. Mas esse que enlaça tudo isso, esse que coloca a responsabilidade nesta arrogância de tudo que ele tem, é porque ele é assim, é porque ele é assado. Isto é triste demais. Isto é pequeno, isto é limitado, isto é da personalidade. Isto não é do ser, aquele ao qual a gente chama imagem e semelhança de Deus. Quando nós falamos de imagem e semelhança de Deus, eu tenho vídeos aqui no canal onde nós abordamos assim,
não está no título, mas eu acabo enfiando os assuntos dentro porque me vem à mente. Nós temos o entendimento exegético, não é? A exegese do que significa imagem e semelhança. Nós temos o entendimento filosófico, nós temos o entendimento esotérico, não é? Mas quando nós não temos entendimento nenhum desse, mas temos um que está lá nos 13 princípios de fé de Maimônides, do Rambam, nós vamos entender que se a divindade não é corpórea de jeito nenhum, e nós sabemos que não é, o que significa imagem e semelhança? Por certo, não é exatamente aquilo que vocês estão vendo e que eu vejo todos os dias, né? As pessoas, o físico e tudo mais. Então é algo que vai além disso. Não é? A personalidade é uma coisa, o corpo físico é outro, né? São vestimentas, muitas e muitas vestimentas. Assim como Deus se ocultou, não é? Ocultou a sua luz, quero dizer, porque ele é muito mais do que isso, foi ocultando a sua luz, assim nós fomos nos revestindo de camadas e camadas até chegar no físico, para poder viver aqui, porque luzinha não vive no mundo físico. Não é? Então nós somos esse aglomerado, esse somatório de vestimentas, a nossa imagem e semelhança, a grosso modo, aparentemente a grosso modo, mas muito profundamente, é a centelha mesmo. É aquilo que se deslocou ali de nós, um pedaço de nós que ficou, alguma coisa assim. Não é? A nossa imagem e semelhança não pode ser física. Então esqueça essa arrogância, essa loucuragem de achar que é melhor que o outro, que deixa de ser. Mesmo que você esteja num estágio onde é um pouquinho melhor do que o outro, isso é passageiro. Isso faz parte da vestimenta. E a personalidade é uma das vestimentas que nós temos, tá? E não é a mais importante, ela é aquela que a gente vem lapidar e poder viver aqui nesse mundo, não é? E se interrelacionar com as pessoas e tudo mais. É o que mais nós temos que lapidar. Você pode ser feio de cara, esteticamente horroroso, você pode ser lindo, você pode ser o que for, a sua personalidade não diz respeito ao seu físico. Então a nossa imagem e semelhança com Hashem é muito mais do que isso. Não é? Bom, ser muitíssimo humilde de espírito. Na Mishnah original, a palavra espírito é ruach, tá? Ruach é mesmo. Então aqui não houve um erro, tá? No original está ruach, espírito. Que espírito? Não é? Aqui ele pode estar se referindo ao que a gente conhece mais ou menos como espírito no mundo secular. Mas vamos entender que também tem aquele espírito. Eu estou com um espírito de agir de tal maneira. Eu estou assim com aquele ímpeto, aquele vento dentro de mim. Sabe quando a gente diz que o sangue corre nas veias? Esse espírito também, tá? Então ser muitíssimo espírito é muitíssimo humilde de espírito. Na ordem da criação, o ser humano veio por último. Olha que interessante isso. Após os céus e a terra vieram a vegetação, as árvores, os peixes, né, os pássaros e os animais em geral. E os sábios observam que o ser humano foi criado no dia anterior ao Shabat, o último dia da criação. Não vamos entrar aqui para aprofundar se é um dia, 2 dias, tá? Vamos entender biblicamente, vamos entender conforme a escritura, não é? No último dia da criação. Para quê? Antes, né? Um dia antes. No 6º dia, para que, caso seus pensamentos fossem arrogantes, olha só, o Todo-Poderoso o lembrasse de que o mosquito foi criado antes de você. Quero dizer, quando você chegou aqui, quando nós chegamos aqui, o cenário estava pronto, mas ele era apenas um cenário onde nós podemos usufruir, e podemos destruir, e podemos plantar, e podemos usar, e podemos sujar. Ou tudo tem vida, inclusive o planeta Terra, tudo tem vida. Então, nós estamos aqui depois de todas as coisas já criadas e vivendo. Eu vi uma pesquisa, eu sempre vejo coisas, estou que nem aquele filme lá, né? Eu sempre vejo coisas. Eu vi uma pesquisa que falava
que o grande problema do planeta, e eu não sou aquelas pessoas ecológicas nem feministas, tá? Fiquem tranquilas. Nem esquerdista, nem direitista, nem coisa nenhuma. Não é? Eu estou tentando estar no caminho do meio, assim como o judaísmo nos ensina. Eu vi uma pesquisa feita que a constatação nítida de que o planeta em si não precisa de nós. Que se tirássemos o ser humano do planeta Terra, o planeta continuaria não só vivo, como com certeza e com melhor saúde e poderia viver mais tempo. Quer dizer, nós somos a obra final de Hashem, uma evolução melhorada da sua vontade que ele teve de ter as coisas e nós sabemos conviver com elas. Nós sabemos ser fraternos e começar a ser fraternos com os seres, com as coisas, com a criação, para aí aprendermos a ser fraternos e irmãos e amar o próximo como a si mesmo, com os semelhantes. Então, o mosquito estava aqui antes do que nós. E o mosquito continuará aqui se nós formos extintos. Agora, se os animais forem extintos, se a abelha, o morcego, os polinizadores sumirem, se o plâncton sumir, for extinto lá dentro do mar, não tem ser humano. Vejam a nossa interdependência e erroneamente vista como os donos do mundo. Nós não somos donos nós não somos donos nem do nosso corpo, nós não somos dirigentes, nós não somos administradores ou os donos mesmo, os manda-chuva, nem mesmo das nossas necessidades fisiológicas. Perceberam? Perceberam que se você estiver muito apertado e precisa dar um mix, não é? Dar um mix, com todo respeito, no banheiro você não consegue sequer se concentrar. Senão você vai fazer caquinha nas calças, se não for. Nós temos sede, nós temos fome, nós temos algumas coisas que nós sequer controlamos. Então o mosquito veio antes. No mínimo respeite o mosquito. Se ele estiver ali, vai morder não, porque o mosquito não morde, ele pica. Se ele vai picar seu filho ou você mesmo, pega e dá uma chinelada, mata o mosquito, que isso não é um pecado. Mas se você puder simplesmente passar um repelente, deixar o mosquito lá fora, não é? Não agredir a natureza, muito que bem, melhor assim. Saber conviver, plantar uma plantinha, eu não tenho planta nenhuma na minha casa, plantar uma coisinha, eu não sou hipócrita, eu não tenho plantas lá em casa, tenho uma grama linda, meia dúzia de florzinhas dentro de casa, não é? Mas como eu não paro em casa, eu acabei que não plantei. Enfim, não é uma casa arborizada, isso que eu quero dizer. E nem por isso eu saio depredando, eu saio pisoteando, eu saio arrancando flor por aí para dar de presente para alguém. Outra história que eu tenho pavor. Sabe a florzinha bonitinha? Ai, olha só, olha que linda esta margarida, eu trouxe para você, eu gosto tanto de flores. Se trouxer uma flor assim e disser isso para mim, eu vou perguntar se você gosta tanto da flor, por que você não deixou ela no lugar onde ela estava lá bem viva? Agora ela vai morrer. Então você não gosta tanto assim. Você quis a flor para te satisfazer. O mosquito estava aqui antes de nós. O mosquito, as margaridas e todo o resto. E olha que a margarida nem cheirosa é. Ela estava aqui antes de nós. Eu não edito os vídeos porque não sei fazer e não tenho os apetrechos. Eu coloco aqueles emojis, aquelas coisinhas que é o que eu sei fazer. Eu faço o possível e o impossível. Então eu peço desculpas se houver alguns erros no meio. Não é? Bom, então o mosquito estava antes. O ser humano veio em último lugar como um hóspede no mundo que já existia completo antes dele. Quer dizer, se tirar ele, continua, tá? Portanto, que ele tenha respeito por tudo no universo, pois tudo existe há mais tempo que ele. E eu acho maravilhosa essa interpretação aqui. Depois, mais adiante, ele vai chegar naquela outra partezinha que a gente separa sempre, né? Pois o destino, tikvá, do homem é servir de alimento aos vermes, rimá. E aqui nós vamos entender duas coisas, embora eu vá ler, mas eu já vou adiantar. Nós sabemos que tikvá não é simplesmente destino, significa também esperança. Que esperança é aquela? Sentar e esperar
que o maná vai cair do céu? Não, é esperança, é fundamentada na fé, fundamentada em emuná, fundamentada em paciência do momento certo, entende? É ser humilde para ter esperança. Por isso vai dizer, pois o destino do homem é servir de alimento aos vermes. Então você vai entender aqui, o destino, mas é o destino final? Não, há uma esperança. Aqui o hebraico traz a mesma palavra com dois significados. Então você vai entender, sim, mas eu vou ser alimento para os vermes, rimar, mas você também vai entender que esta palavra também pode significar, pode vir do verbo engano. Então eu preciso saber que o destino de todo mundo é ser comido pelos vermes, mas eu preciso entender que temos que ter esperança de passarmos por esse engano, de não sermos enganados por esse ego, por essa arrogância, não é? Olharmos para o mundo, entendermos aquelas palavras quando diz que tudo é uma ilusão. Eu não estou dizendo que as coisas não são materiais, que eu não pego as coisas, que as coisas não são reais. Elas são reais, mas em comparação à realidade última, à verdade sobre o que nós somos sem os véus, sem as vestimentas, o que nós somos sem nada disso, aí sim, essa é a ilusão, esse é o engano ao qual nós vamos sair, porque a arrogância é um engano, é uma roupa que vai cair. Toda a existência humana é precária e carregada de vulnerabilidade, e o corpo em que habita o espírito, esse corpo que o homem exibe de forma tão vã, esperando chamar a atenção e receber uma recompensa, está destinado a se desfazer na terra e se converter em alimento das larvas e vermes. Que direito pode ter o ser humano de ser tão arrogante e vaidoso? Aqui ele está demonstrando aqui a parte exagerada, porque nós temos que sim cuidar do nosso corpo, nós temos que sim nos valorizarmos fisicamente mesmo, porque tudo é nós, não é? Você não vem aqui com o corpo de outro, que não era para ser o seu, você vem com o seu, cada um com o seu. Devemos cuidar, mas o que faz de nós ser arrogante o suficiente e vaidoso o suficiente para achar que isto aqui é imortal e por isso ser imortal e eu ter bastante dinheiro e fama, né? Dinheiro no bolso, fama e ser uma celebridade, então eu poder pisar no outro, nós podemos fazer esse tipo de coisa. Onde está a arrogância aqui? E por que essa arrogância existe se nós sabemos do final? Aqui entra a palavra destino. Então, Tikvá aqui é o destino de sermos alimento para os vermes. Sabe aquela história do pensar no último dia da sua morte faz com que você se coloque bem no seu lugar, não é? Faz com que a gente se toque das coisas. Bom, além disso, deixa eu ver se eu vou ler mais uma parte aqui em cima, que eu acho que sim. Mas estas impressionantes palavras também se aplicam aos demais. Muitos elementos em nossas relações humanas podem ser ofensivas e irritantes. Frequentemente, podemos ser induzidos a nos enraivecer com outra pessoa. Antes de desafogar a nossa ira, detenhamo-nos e reflitamos. Devemos estar encolerizados? E por alguém cujo destino é apodrecer no túmulo, a ira é sempre justificada ou vale a pena? Aqui. Vejam como agora é outra coisa. Bom, então quem que pensa que eu sou? Se eu vou ser comida pelos vermes. Tenho que sair desse pedestal ridículo, não é? Deste ego exacerbado e arrogante. Pronto, já sei disso.
sou uma pessoa que não é arrogante, que trata as pessoas bem, que é fraterno, porque de nada adianta conhecer o profundo do profundo, ter um monte de teoria na cabeça, estudar que nem um louco, ser muito inteligente, nada disso tem a ver com a personalidade, nada disso tem a ver com a índole da pessoa. O que adianta eu saber sobre coisas muito, muito, muito profundas? Ser um sábio, querer aplausos às vezes, né? Mas daí não é sábio, sábio não quer aplauso. E se achar, e não sei cumprimentar a pessoa na rua. Eu não consigo ser normal e educado com a pessoa na rua. Eu faço mal para o meu vizinho. Eu não sou legal, eu simplesmente não sou legal. De que adianta esse monte de coisa? Por outro lado, quando nós vemos ele interpretar de outra maneira aqui, quando você se ira, quando o nosso coração bate forte, quando nós deixamos nos ser irritados por pessoas más, sim, porque tem gente má e ruim, má e boa, não sei se vocês sabiam, não é? Nem todo mundo é bonzinho, tem os maus e tem os bons, não é? Tá todo mundo para aprender, mas tem uns que tem que aprender mais porque estão um pouco atrasados, né? Então, toda aquela ira, as provocações, as próprias pessoas arrogantes quando são arrogantes conosco, pessoas que nos tiram do sério, e quando nós nos iramos, nós fazemos mal para a nossa saúde, fazemos mal para esta vestimenta aqui, para o corpo, fazemos mal indiretamente para a alma. Não que a alma se modifique, ou seja lá o que for, porque não é nada disso, ela é pura, pura como Deus, mas a gente fica atacando os corpinhos, não é? As nossas dimensões ali, fazendo mal para nós, dando uma dor de estômago, uma dor de cabeça, ficando tristes, ficando irados. Então aqui a interpretação é: lembre-se que você, este corpo, esta coisa toda é passageira, este nervosismo não está lá na alma, está em você agora, e você vai ter que conviver com isso durante esses 80, 90 anos que você vai estar aí, encarnado, você vai estar com este corpo. Então, pare e pense, vale a pena? Vale a pena se irar, responder, simplesmente eu quero é ter razão, não me importa, não é? Discutir, ficar nervoso, dar realmente aquela dor de estômago, qual é a vantagem disso? Vale a pena? Então ele vai dizer aqui, se justifica ou vale a pena? Eu penso que não vale a pena. Infelizmente nós vamos aprendendo que não vale a pena com o passar dos anos, não é? Com a velhice da cara nós aprendemos aquilo que nós não devemos mais dar vazão, que é para o Yetzer Hará, que é para não a nossa só má inclinação, não, porque o Yetzer Hará não é só a má inclinação, o Yetzer Hará é aquele que provoca, é aquele ego que provoca, é aquele que te deixa irado, é aquele que quando você fica nervoso ele diz, oba, oba, alimento para mim. Então quando você para, você medita no fato desse corpo, desta vida ser passageira, você quer pegar tudo, você quer aproveitar, você quer servir a Deus, você quer ser fraterno, você quer estudar e você não quer brigar com ninguém. Essa é uma interpretação muito interessante e talvez até melhor do que as outras, porque eu quero acreditar que nós que estamos estudando aqui não temos este primeiro problema, não somos este ser arrogante. Somos o outro que não quer ficar bravo. Bom, além disso, aí ele vai adiante, nós vamos chegar no verme. A palavra rimar pode ter outro significado como o verbo enganar. Disto podemos inferir a seguinte ideia: o destino do homem, né, tikva, do homem, e o final previsível é o engano, tá? Previsível, a desiludida conclusão de que muito, se não tudo nesta vida, terminará em decepção. Aqui é meio triste, mas é importante quando a gente percebe que realmente este engano é como quando a gente fala que a palavra pecado, que é uma palavra latina, não é uma palavra judaica, não é hebraica, nós vamos entender que este pecado é um erro no alvo, não é? Até quando ele é inconsciente. Você não sabe, você pecou, você errou o alvo. Não, eu queria ter feito isso mesmo. Porque inconscientemente e ignorante ainda você é, porque o seu alvo não deve ser aquilo que é o erro.
não deve ser a inversão de valores, não deve ser o pecado. Então aqui um erro no alvo. Então quando ele diz que o destino é engano, nós vamos poder utilizar, nós vamos também mudar a palavra esperança, tikva, né, destino ou esperança, para que esse verme não seja verme e este engano seja uma desilusão. E quando nós temos uma desilusão, nós saímos da ilusão, né? Sair da ilusão. Aquilo que parecia último, que parecia mais importante de tudo, que era toda essa matéria, nada passa de que um destino que temos de cair no engano. Então, se nós tivermos esperança, e tikva for de esperança nesse momento, este engano nada mais será do que uma desilusão. E aí vem o acerto. Saímos da ilusão de achar que isso tudo é o que mais importa. É nesse sentido que o mundo físico é uma ilusão, é um final de engano, porque nós chegamos no final, se aprendermos, vamos perceber que de nada adiantava a arrogância, de que o nosso destino é igual ao de todos e que nós queremos tirar mais disso do que simplesmente os vermes nos comerem, e sim sairmos da ilusão. Este mundo é uma ilusão quando comparado com o mundo vindouro, quando comparado com a centelha divina de Deus. É assim como nós somos efêmeros, é assim como nós somos como ele, eu vou ler de novo essa parte aqui, porque não quero me perder. É como quando, não vou ler, é como quando nós falamos de engano, é quando nós falamos de ilusão. Maravilhoso, simplesmente maravilhoso. A nossa vida adulta é diferente. Quando ele fala que a nossa vida adulta é diferente, eu preciso contar uma história antes, porque ele relata que a história de um menino que queria uma bicicleta. Aí ele queria porque queria uma bicicleta e o pai dá a bicicleta para ele. Aí ele tem a bicicleta, ele anda com a bicicleta é maravilhosa, mas de repente ele quer um iPod. iPod. Tá? Eu mudei aqui porque não é um iPod, aqui ele queria uma caneta esferográfica. Tudo bem, então ele queria porque queria uma caneta esferográfica. Ele ganha uma caneta esferográfica. Ué, mas não era a bicicleta o seu maior desejo? Não, mas daí virou a ser a caneta. Agora ele já tinha a caneta, também não é mais a caneta. Agora ele quer o tal do iPod. E assim vai indo. E sempre querendo algo mais. E aquilo que era muito desejoso, de repente, depois que conseguiu, não interessa mais. Então, ele vai trazer isso para a nossa vida adulta e vai dizer: nós somos diferentes disso? As ambições nos abraçam e procuramos lograr os nossos objetivos com intensidade demoníaca. Ele usou essa palavra. E quando conseguimos, certamente se seguirá uma desilusão. Olha só a desilusão aí. Você estava iludido com aquela ambição. E eu não estou dizendo para não terem ambições. Não estou dizendo. Mas dependendo da ambição e quando ela te domina, você é um arrogante. Não é? E dominado por essa ambição. Quando, de repente, essa ambição acontece, você conquista aquilo, tudo, e era muito, e de repente você se desilude. Você já não quer mais aquilo. Aquele véu daquela ambição cai. E você almeja outra coisa. E às vezes sempre mais, sempre mais. Não sabemos até onde os desejos humanos podem chegar. Às vezes realmente é um saco sem fundo, é um vaso quebrado embaixo mesmo. Bom, por algum motivo, o que obtivemos não tem tanto significado agora que o temos. Não faz a felicidade do paraíso, nem resolve algum problema mais profundo. E aí é a desilusão, quando tudo aquilo que você conseguiu não resolve o mais simples, que você não resolveu, que você não procurou, ter isso por perto enquanto ambicionava alguma coisa. Os sonhos da infância... Olha, eu acho que é Gypsy Kings. Não sei, acho que passou alguém tocando uma música Gypsy Kings. Muito bom, eu gosto muito de Gypsy Kings, não sei se vocês conhecem. Os sonhos da infância, os anseios da juventude, as ambições de antanho, as esperanças de todo o nosso passado,
não nos conduzem à realização interior. Inevitavelmente, a expectativa supera a realidade. Então, se todas as nossas esperanças acabam nos trazendo desilusão e desapontamento, por que sermos tão orgulhosos e tão ocupados com a própria ambição e importância? Mais uma interpretação aqui. Então, ele vai dizer, se todas as nossas esperanças, tikva, aquelas esperanças ali, não é, acabam nos trazendo desilusão, porque nós tínhamos a expectativa ali que superava, né, que eu li antes. Então, nos traz desilusões, essa esperança. Então, por que sermos tão orgulhosos e tão ocupados com a própria ambição e importância? Ele não está dizendo para não se ocupar disso ou daquilo. Ele está utilizando a palavra tão, quando a gente diz tão preocupados com a própria ambição, tão arrogantes, tão circulando em volta de si mesmo. É nesse sentido. Bom, a palavra hebraica tikva, aqui que ele vai explicar o que nós já falamos o vídeo todo, tá? Destino, esperança, também tem outro sentido e pode designar um filamento ou corda. Olha só, que nem a barata, barato, baratear, barateio, baratão. Assim, o Rabi Levitas nos ensinaria que a vida é como uma corda comprida estendida, ao final da qual se encontram os vermes. Por que ele fala assim, o Rabi Levitas poderia ter querido quisto falar isso? Porque são ensinamentos pontuais e atemporais. Porque conforme o ser humano evolui, os tempos, as coisas, as modernidades, as necessidades aumentam? Sim, aumentam, né? Porque antes de existir celular, ninguém necessitava de um. Agora não dá para ficar sem, não é? Fica bem louco. Porque você pode não só se comunicar com as pessoas, como eu posso estar aqui com você, como você pode, você precisa saber se um filho quer que você vá buscar na escola, por exemplo. Você está em apuros, por exemplo, um pneu furou, então o celular se transformou em uma necessidade. Então aqui ele está demonstrando, sim, no fim desta corda lá pode ter um verme e tudo mais. Então ele está interpretando de outra maneira, nos trazendo aqui várias interpretações de ensinamentos que são atemporais. Por isso nós podemos trazer os ensinamentos judaicos quase que em sua maioria, se não for em absoluto, para os dias de hoje, inclusive para você que não é judeu, para você que não é sequer Bnei Noach, que não segue isso, não segue aquilo, não interessa a religião. São ensinamentos atemporais e que servem para pessoas, para seres humanos, para relacionamentos, para todos nós. E isso é fantástico. Bom, uma coisa deve ser óbvia. Se o Rabi, que ele continua comentando de várias maneiras como é que pode ser, o que ele quis dizer. Se o Rabi Levitas acrescentou essas palavras como o motivo para ser humilde, todas essas palavras que viemos falando, ele quer dizer uma humildade sincera, tá? Genuína, não é aquela farsa, né? Aquela farsa que eu quero dizer, aquela que é falsa, que é uma farsa. Bom, que os outros reconhecerão, e não algo fingido e fruto da própria ilusão. Não é aquilo que as pessoas veem que é mesmo. Existe uma anedota sobre um homem que queria que todos soubessem quão puro era o seu caráter. Assim ele colocou uma placa diante de sua casa dizendo: aqui vive a pessoa mais humilde da cidade. Olha, é uma anedota. É uma anedota, mas eu tive um professor na faculdade que colocou uma placa na frente da casa dele. É uma placa diferente, tá? Mas ele colocou uma placa assim, é proibido fumar, não é? Se você vier me visitar ou coisa assim, uma placa. Placa tipo aquela ali, ó, um outdoor, tá? Na frente da sua casa, no jardim da sua casa. Se você vier me visitar e for um fumante, nem venha. É proibido fumantes. Essa placa ela é ridícula, tá?
Porque você deve colocar placas nos lugares, é proibido fumar e na verdade nós não devemos fumar, porque fumar faz mal para a saúde, mas eu não vou ser hipócrita aqui. Então, botar isso na frente, no jardim da sua casa, é tipo ridículo. Quando essa pessoa aqui coloca na frente da sua casa uma placa dizendo que ele é o homem mais humilde da cidade, ele é outro ridículo, extremamente arrogante. Perceberam que ele é muito mais arrogante do que qualquer outro? Porque ele está sendo presunçoso, ele tem a pretensão de, dentro da sua arrogância, se intitular humilde. O humilde de verdade, ele parece humilde de verdade. Já viram é um ditado, sei lá como é que é o nome, que diz assim, que não basta ser honesto, você precisa parecer honesto, não é? E aqui não está dizendo sobre aparências, aparece mas não vale nada, não. A recíproca é a mesma. Não basta ser honesto, precisa parecer. Não basta parecer, precisa ser. O que esta frase quer dizer é que você precisa passar esta impressão para quem vê, para quem convive, para todos. Tem que ser sincera, não é você dentro de ti mesmo, eu me acho humilde, eu sou bem humildezinho. Não, você precisa parecer isso para os outros. Não porque você está fingindo, mas porque os outros veem isso em você. Veem isso. De tão sincero que é. De tão genuíno, de tão verdadeiro. Podemos ser escandalosamente generosos ao julgar a nós mesmos, como também estarmos convencidos da nossa própria modéstia e humildade, enquanto os nossos amigos e vizinhos pensam diferente, para a nossa grande surpresa. O Rabi Levitas duplica o advérbio meod, duplica, são duas vezes ali. Seja, pois, humilde em dobro, tanto no seu conhecimento de si mesmo, como no que os demais têm de você. Seja humilde ao ponto de os demais também perceberem as suas virtudes. Eu vou falar uma coisa aqui que é só se não for gaúcho, viu? Porque se for gaúcho vai ter problema. Vou contar uma coisa aqui sobre minha pessoa que é bem complicado. Eu não moro na capital, onde as pessoas têm um sotaque mais malemolente, mais assim, sei lá e tal. Eu moro no interior do Rio Grande do Sul, onde nós não temos sequer aquele final assim, né? Então, tipo assim, Porto Alegrense, ele vai falar assim pra ti. Ai, pois é, mas tipo assim, eu acho que a gente pode e tal, e não sei o que. Não existe isso no Rio Grande do Sul, no interior. O que faz com que a pontuação e a entonação das palavras fique parecendo agressiva, fique muito, né, assim. Com a minha pessoa, isso acontece muito quando eu conheço pessoas, elas não me conhecem e elas têm a impressão de que eu sou agressiva e violenta. Quando elas convivem um pouquinho comigo, elas passam a ter certeza que eu sou agressiva e violenta, porque eu sou ativa, não é? Eu sou, como é que a gente diz assim, intensa nas palavras, no meu jeito, eu não sou aquela, né, calminho, falo rápido, falo alto. Então, essas coisas você vai precisar conhecer, então, um pouco mais para entender que é a minha entonação de voz, o lugar de onde eu venho, a minha personalidade, tudo que faz isto. Então eu preciso me esforçar mais para na convivência demonstrar que não há uma agressividade. Eu preciso que você perceba, você que convive comigo, perceba. Então isto precisa ser genuíno. Eu não posso fingir, porque eu poderia fingir assim. Oi, shalom a todos. Meu nome é Sharon, eu estou aqui para trazer para vocês os ensinamentos judaicos da Mishnah. Não sou eu! Quanto tempo eu consigo fingir isto? Apesar de eu gostar muito de interpretar, então eu poderia fazer uma novela, ser uma atriz. Aí é diferente.
Entendem a importância de que não basta você ser honesto, tem que parecer? E isto quer dizer que tem que ser perceptível. E você vai ter que trabalhar em cima disso para que seja perceptível. Este é o perceber, este é o parecer. Pois é. Bom, na ética judaica existe uma visão clara e inequívoca acerca da humildade, em oposição à arrogância e à vaidade. É para que arrogância e vaidade? Nas Sagradas Escrituras e nos ensinamentos dos nossos sábios, a humildade é elogiada como uma das virtudes fundamentais, enquanto a arrogância é odiada e condenada. As virtudes, em geral, escreve o Rambam, Maimônides, são qualidades humanas que adquiriram características que se encontram a meio caminho entre dois maus extremos. Maimônides trabalhava isso na parte das emoções, os extremos, não é? O excesso e a falta, tudo ruim, não é? E assim como Aristóteles, ele advoga o meio termo justo, o caminho do meio, que a maioria das pessoas diz que é de não sei qual religião, é de não sei qual. Maimônides já dizia isso e ele se baseou na Torá. Bom, não obstante, ao abordar o tema da humildade e da soberba, estabelece em seu código de leis, estamos falando de Maimônides ainda, que o homem deve ser extremamente humilde. Muitas pessoas, porém, parecem ter excesso de arrogância e autoestima. E aí o arrogante, ele acha que ele tem autoestima, ele é fraco. Ele é fraco. Pessoa insegura é pessoa arrogante. Às vezes ela é má mesmo, mas na maioria das vezes não é. Ela pensa que isso é autoestima. Pois o destino do homem, Enosh, e aqui tem uma outra cosita no hebraico, é servir de alimento aos vermes. Nós sabemos que a palavra homem é ish, assim como mulher é ishá, não é Enosh. Então por que ele utiliza esta palavra? Quando você vai lá no original, você vai ver Enosh. E o que é que isso quer dizer? Contudo, ainda permanece uma pergunta: por que se insiste tanto na humildade em toda a literatura sacra tradicional judaica? Para esta pergunta, só pode haver uma resposta: o orgulho e a soberba originam defeitos piores. Esse é o gatilho, né? Os problemas são os gatilhos, como a inveja, a busca de honra e o ódio ao próximo. Porque veja, se você é soberbo, se você é orgulhoso, não é? Provavelmente você vai ter inveja das coisas que o outro tem, porque você é arrogante, soberbo e orgulhoso, você quer para si, não é? Muito provavelmente você vai buscar honra, porque se você é arrogante, você quer que todo mundo te aplauda e pense a mesma coisa que você vai buscar honrarias. E muito provavelmente você vai começar a desenvolver um ódio ao próximo, que se por um acaso você encontrar alguém que é melhor do que você, ou que os outros aplaudem mais. Então, o orgulho, a soberba, a arrogância é um gatilho muito forte para todo o resto, não é? De defeitos ali de interpretação, de defeitos no autoconhecimento, porque é isso que nós temos que ter, autoconhecimento, não é? Bom, e os nossos sábios compreendiam a dinâmica do ódio, como atesta o seguinte debate consignado no Talmud. É uma mitzvah da Torá, um mandamento bíblico, ajudar a descarregar um animal caído sob o peso de sua carga, assim como ajudar alguém a carregar o animal quando necessário. Tudo bem, né? Agora, o Talmud estabelece: se um amigo precisa de ajuda para carregar seu animal e um inimigo precisa de ajuda para carregar o seu, a mitzvah é trabalhar primeiro com o seu inimigo. Entendem que vai muito além da prática? Vai muito além do literal, quero dizer, a fim de dominar suas inclinações naturais. Quer dizer, ajudar o amigo é meio óbvio, você ia ajudar o amigo. Quero ver você ajudar o inimigo. Ser aplaudido por mamãe e papai, é fácil, embora as famílias não façam muito isso. Mas
pelo inimigo ou por um outro qualquer, não é bem assim. Então você vai ter que trabalhar nisso, não é? Se ambos forem igualmente amigos ou inimigos, deverás ajudar primeiro a quem deve descarregar o seu animal, a fim de aliviá-lo, o animal, né, de seu sofrimento. Isto é por si só revelador, mas o assunto vai mais longe. Quem é o inimigo mencionado aqui? Não o inimigo pessoal, mas alguém que você sabe de primeira mão que violou a Torá. É isso que quero dizer. Inimigo nesse sentido, tá? Você pode trazer para os seus dias de hoje não só aquele que violou a Torá, mas aquele ao qual você tem desafeto, ou tem desafeto por você, tá? Mas, se não se trata de um inimigo pessoal, qual a necessidade de dominar as inclinações naturais? É uma pergunta. Você só sentirá por ele um pouco de aversão oficial por não obedecer à Torá. O que quer dizer aqui? Sabe o primeiro passo? É o primeiro passo. Ele não é um inimigo pessoal, então por que eu tenho que me preocupar e tal? Não, pense que há uma aversão aqui simplesmente porque ele não cumpre a Torá, não é? Porque ele foi herético, porque, enfim, ele não cumpriu alguns preceitos. Então, nesse sentido, esse é o primeiro passo. Você vai ajudar esse primeiro, né? Depois aquele outro que o animal lá estava muito carregado, que é seu amigo e que cumpre a Torá e tudo mais. São passos que nós damos aos pouquinhos para se por um acaso aparecer um grande inimigo, um grande problema, um grande desafeto ou alguma grande situação a qual você precisa sair da zona de conforto e agir, você já veio treinado, você sabe fazer isso. Bom, quando ele fala aqui de homem, o que eu quero dizer é que quando ele usa a palavra, porque nós não vamos ler isso, quando ele usa a palavra Enosh, ele não usa a palavra Ishi, é parecido quando nós falamos assim, seja homem, haja como um homem, sabe? Tanto faz se é homem ou é mulher, tá? Como humano, vamos dizer. É que ficou esse costume homem. Seja mulher, haja como mulher. Ou quando a gente diz assim, menino não é homem, sabe? Menina não é homem, menina não é mulher, entende? É quando a gente diz, haja como um homem, como Ishi, entende? Seja Ishi, não seja Enosh. Uma colocação diferente aqui. Então não é qualquer um. Não seja arrogante. Seja humilde, muitíssimo humilde, de espírito. O seu corpo vai ser comido pelos vermes. No fim da vida você vai ver que tudo isso aqui é uma ilusão e este é o engano. Você vai entender que destino pode ser esperança. E o seu destino, mesmo que do corpo seja ser comido pelos vermes, você pode ter a esperança do mundo vindouro, onde você vai sair do engano. Todas essas coisas podem ser interpretadas aqui. E isto é maravilhoso no judaísmo. E isto é maravilhoso em trazer para você um estudo que é atemporal, para que a gente possa aprender e passar adiante, e se melhorar a cada vez mais em qualquer fase e momento que nós estivermos da nossa vida. O Rabi Levitas aponta para a chave da calma e do autocontrole, já que Ruach, nessa parte, o espírito calmo, um espírito de alegria, um espírito, eu estou aqui num espírito de amizade, é nesse sentido, tá? Já que Ruach significa tanto vento como espírito. Assim como um vento calmo assegura tranquilidade na natureza, um espírito bem humilde mantém a serenidade na natureza humana. E como aprender a ser humilde, recordando que o final do homem, inclusive o seu e do objeto da sua apaixonada explosão, é o verme, já que a morte sepulta a todos. Uma excelente Mishnah, uma Mishnah maravilhosa, e eu vou contar para vocês agora um fato que não tem muito a ver com isso, mas tem a ver com a nossa, quando nós favorecemos algumas coisas e mudam-se os valores e inverte tudo e nós achamos que está tudo bem, e para nós entendermos o quanto é
atemporal esta Mishnah sobre a arrogância e tudo mais. E sobre a nossa pressa, a pressa de coisas, a pressa de ensinamentos fáceis, dá um Google e já consegue. Nesse momento agora, quando estou gravando este vídeo aqui, o meu canal tem 2 anos e o meu canal não tem 1000 inscritos, não tem. Não é? Eu faço conteúdo com muito carinho, com muito estudo. Hoje isto é a minha profissão. Eu tinha um estabelecimento comercial, eu fechei para trabalhar unicamente estudando, porque eu estudo e eu preciso trabalhar, eu preciso passar adiante. É uma mitzvah que nós fazemos, aprende e passa para os outros. Quando você olha a pressa do ser humano e às vezes a arrogância, às vezes, sei lá, você percebe que nós somos aqueles que acabam alimentando a arrogância do outro, alimentando até mesmo a inversão de valores. Você entra num canal do YouTube sobre a Terra plana, por exemplo. Uma vez que eu vi que apareceu no feed, tinha 700 mil inscritos. Eu não consigo entender o que é que faz uma pessoa, porque eu consigo entender o que é que faz uma pessoa elevar e evoluir como ser humano, ou no estudo, ou de alma, né? Espiritualmente falando, a gente fala. Mas involuir, sendo seres humanos, a obra final de Deus, eu não consigo entender. Então, quando o assunto ele é muito polêmico, às vezes tem lachonará no meio, às vezes tem exposição mesmo de pessoas, fofoca sobre pessoas, coisas assim. Esse nosso espírito, que não é um espírito no sentido de Ruach HaKodesh, né? A inspiração divina, não. Esse nosso espírito, vou falar bem real aqui, termo chulo que dizem, quando o nosso espírito de porco, Deus me perdoe, quando o nosso espírito de porco quer olhar para aquilo lá, quer acessar aquilo ali, quer saber da polêmica, quer saber do desastre do outro, a gente fica, sabe, na arrogância de que conosco não acontece, e porque nós somos fofoqueiros de nascença, porque é o espírito de porco. Quando isso acontece, nós vamos lá e nos inscrevemos nesse tipo de canal, não é? Nós nos inscrevemos em Terra Plana, nós estamos ajudando o desconhecimento e continuamos. Quando tem polêmicas, quando um agride o outro, quando não sei o que, mesma coisa. Aí você vai ver os canais de ensinamentos, os canais importantes, canais grandiosos de rabinos, por exemplo, que eu vi crescer muito devagar. Depois eu vi crescer estonteantemente, ficar com muitíssimos inscritos, mas ainda assim a porcentagem de curtidas, de comentário, que é o que mantém o youtuber ser youtuber, não é? Tinha muito menos do que a quantidade de inscritos. Quer dizer, você assiste, mas não curte, você não, sabe? Aí você vê lá vídeos muito curtos, com coisas, você pega, é isso que eu quero, porque eu não tenho tempo para estar escutando meia hora, 1 hora, o Sharon ficar falando, não é? Nós ficamos rasos, nós ficamos diminutos, nós ficamos rápidos, nós ficamos com pressa, nós não entendemos esta Mishnah, nós não entendemos que nesse momento quem vai nos comer são os vermes. E que nesse momento o corpo que está ali parado, que está ali, que está estudando, que está assistindo, que está lendo um livro, deixamos os livros de lado, tá todo mundo com digital. Eu gosto de cheiro. Eu gosto de cheiro de livro. Eu não gosto de digital, eu gosto de cheiro de livro. Eu gosto de arrumar prateleira, botar um do lado do outro. Isso é o que eu vou deixar aí quando eu morrer. É isso aqui. Entende? E aí você olha e diz, meu Deus, mas o que acontece? As pessoas não gostam do seu conteúdo, Sharon. Porcaria. As pessoas têm pressa. As pessoas querem polêmica, não é? E o que isso faz com que os youtubers acaba acontecendo consigo mesmo? Se corrompem. Porque se eu sou uma pessoa arrogante de natureza, você aplaude para mim, você me incentiva, eu estou alimentada. Mas se eu vejo que que eu não ando para frente, eu acabo me corrompendo e muitos acabam se corrompendo. Então eu vou falar sobre outras coisas ali, eu vou pegar e vou falar mal de fulano, eu vou fazer uma thumbnail, que é a capa inicial com uma mentira, eu vou fazer uma thumbnail de uma coisa, mas o conteúdo é outra, porque eu quero chamar atenção, eu vou fazer todos os macetes do YouTube que tem algoritmos.
ali. Então você fica pensando, uau, e agora? Nem 1.000 inscritos em 2 anos de canal. Aí você vê uma terra plana com 700 mil. Aí você vê uma pessoa... Eu não quero nem entrar em assuntos, porque canal bom mesmo aqui no YouTube é de estudo, culinária e animação, que é o que vale a pena essas coisas, tá? Realmente, cursos, né? Inglês, de braille. Aí você vai lá e vê um lixedo de gente falando, um lixedo mesmo, gente. E você vê as pessoas entrando, nós alimentando a arrogância, o orgulho, a soberba do outro e a nossa própria. Então, bom, então é isso. Eu já me estendi demais, essa Mishnah é maravilhosa, não sejamos arrogantes. Não sejamos arrogantes, mas vamos entender que esse verme aí também significa engano. Que este mundo aqui, embora seja muito real, também é uma ilusão. Não é? Ele é real para o corpo físico, mas ele é uma ilusão para a nossa alma. Então, é a mesma coisa de quando nós falamos de vermes, e é a mesma coisa quando nós falamos de tikva. Sabemos que o hino lá, tikva, significa a esperança. Então também é o destino. Que o nosso destino seja cheio de esperança. Daquela esperança que não é ficar sentado esperando. É não desistir, é continuar, é realmente ter esse ruach, não é? Ter força nesse ruach. E ter um espírito para sair da soberba e tudo mais. Eu gostei muito dessa Mishnah. Eu espero que vocês também. Até a próxima, que vai ser a Mishnah 5 do capítulo 4. Um grande beijo a todos vocês. Até mais.